E aí, gente, tudo bem? Eu vou fazer esse teste aqui de aula. Se der certo, deu. Se não der, deu. Tô aqui falando sozinho, né? É uma coisa meio alucinante. E vamos começar com a aula de depressão. Se der certo, até acho que fica melhor o timing, dá pra rever depois e vamos fazer esse teste. Já iniciando, então, depressão é um problema de saúde pública significativo, está um dos maiores em termos de impacto funcional e mortalidade, já começou a MMA. Aí vai vir muita estatística dos Estados Unidos, que provavelmente é eles que fazem mais epidemiologia, tá? E em 2010 foi mais ou menos a consequência econômica estimada em 200 bilhões de dólares, tá? Incluindo custos médicos e falta de trabalho. O que há prejuízo na empresa, individual e tudo, mas é um montante bem grande. O que é a depressão? Assim como, por exemplo, no bipolar, a gente tem. Eu brinco que tem que trocar o nome de bipolar, né? Vocês já me ouviram falando isso. A instabilidade emocional tem esse confundidor cultural com o transtorno de humor bipolar. Então, depressão ela pode ser conhecida de. O termo depressão ela pode ter vários significados. Ela pode ser, tipo, eu estou deprimido hoje, mas tipo, eu estou triste hoje, né? Eu estou meio mal hoje, eu estou... algo ruim aconteceu hoje que eu estou deprimido, mas não quer dizer que é síndrome depressiva, né? Tem a síndrome depressiva, que é o conjunto de sintomas do humor deprimido, pode ser depressão maior, pode ser depressão leve, pode ser distimia, e tem a depressão maior, o transtorno mental, né? Que vem de uma condição clínica específica, né? Então, aí tu pode classificar no CID, né? Não é um conjunto de sintomas especificamente, mas é uma definição de doença. Claro que a maioria o diagnóstico ele é um conjunto de sintomas, isso é a maioria, mas tipo, daí tem os diagnósticos específicos, tipo uma depressão maior, uma depressão no transtorno de humor bipolar e coisas nesse sentido. Então, só para ter essa variância de significado cultural, assim, vai ter alguns problemas de comunicação associados a isso. Em termos de epidemiologia, tá? Isso é uma coisa engraçada. E a prevalência nos países desenvolvidos é em torno de 18%. A prevalência nos países em desenvolvimento é 12%. Só que, de novo, se vocês forem analisar, a gente vai entrar em detalhes depois, que muito mais uma falta de diagnóstico, provavelmente, né? Porque pobreza está associada a sofrimento mental de maneira geral. Aqui tem, tipo, China, México, Brasil é estimado em 9. Tem países que chega a 18. Estatística de prevalência, epidemiologia em saúde mental é sempre muito complicado. Se tu pegar, por exemplo, em 12 meses, 10% da população vai estar deprimida. Se tu pegar ao longo da vida, 21% das pessoas vão estar deprimidas, tá? E se tu pegar, assim, ao longo da vida, ver sintomas mais leves de distimia tem 3%. Então, se tu somar tudo, é uma prevalência bem grande. Prevalência ao longo da vida é você, ao longo da tua vida, ter tido um episódio. Não que você está deprimido o tempo, ao longo desse todo o tempo, né? Só para deixar claro. Só para ter noções, assim, aí tem a prevalência de depressão no Brasil, que é mais ou menos 10%, Japão 2%, Portugal 6%, França 5%, então um pouco muito variante para uma coisa meio cultural global. Mas vamos nessa. Pensando de uma maneira cronológica, isso aqui a gente já é um dado mais que a gente consegue ter mais clareza, eu acho que mais útil de maneira geral. Na infância, a depressão é uma coisa meio rara, né? Se tem uma criança, mais ou menos pegando 10, 11 anos ali, antes da pré-adolescência, ela vai ter depressão, uma coisa muito mais irritada, muito mais agressiva, às vezes e dificilmente vem na versão clássica, né?
ela do nada começa a ficar mais agressiva, mais irritada, geralmente envolvendo divórcio, alguma coisa meio específica ali, algum trauma que aconteceu, alguma violência que aconteceu, e ela fica mais explosiva nesse contexto. Tem que ser fora do padrão do comportamento dela, né? Pode ter depressões, versões, sintomas depressivos claros na infância, sim, mas é muito pouco comum, tá? Aí começa a montanha-russa subir, assim. Tava numa caminho, dá uma decolada ali na adolescência. Na adolescência começa a aumentar bastante e a gravidade na adolescência é um terror. Inclusive a gente não tem conseguido lidar com ideação suicida e melhorar sintomas depressivos na adolescência de maneira muito efetiva. Os remédios eles são pouco eficazes, tanto na infância quanto na adolescência. Então isso meio que até a parte comportamental adolescente é uma coisa meio egocêntrica, ele não necessariamente faz as coisas comportamentais e tudo. Tem um monte de coisinhas que é bem complicado assim, lidar com a adolescência, em termos de conseguir um efeito terapêutico bom. A idade adulta jovem começa a ter o seu maior sintomas, então pensando mais ou menos assim, só começa a infância e o adulto jovem vem e dá uma baixada na idade adulta, tá? Começa a baixar e tem um novo repique quando começa a ter comorbidades no idoso, não necessariamente a idade tardia que aumenta a prevalência, mas sim a idade tardia com comorbidades. Em tese, quando tu passa os 32, 33, tu vai ter menos propensão a ter sintomas depressivos. Então, principalmente ali no adolescência, idade adulta, jovem e início de idade adulta. Claro que se tu comparar com a idade adulta ainda, em termos de tempo, vai ter muita gente depressiva nesse grupo, né? Mas é mais ou menos essa cronologia da depressão. Aqui, vindo mais ou menos aquilo que a gente falou em termos de fatores de risco, os idosos com condições médicas juntos é o que aumenta a prevalência, e idosos de maneira geral a prevalência não é tão alta, tá? Renda, aquilo que é contra-intuitivo, daí nos países desenvolvidos, que tem maior renda, vai ter menos depressão, é contraditório, mas então, pobreza é sempre agravador de saúde mental, em todas as doenças, esquizofrenia, bipolar, em termos de gravidade, de prognóstico, pobreza é complicador e bem grande. Então, pobreza, diminuição de qualidade de vida, insegurança alimentar, insegurança financeira, várias outras questões aumentam o nível de aumenta o risco de depressão. Aí esse é um pouco engraçado, porque se olhar os nunca casados, eles têm muito parecido com os casados, né? Mas se pegar os divorciados, eles têm uma prevalência maior de depressão, ou seja, tu só vai ser divorciado se tu for casado. No fundo, um pouco conflitante isso, mas só fica a curiosidade. De ser divorciado é fator de risco, e ser casado é fator protetor. Solteiro fica ali entre os dois. O que isso muda assim em termos de escolha de vida? Acho que provavelmente pouca coisa, mas fica aí o dado estatístico. Aqui isso aqui é prevalência nos Estados Unidos, que de novo mostra que isso aqui talvez seja a parte mais engraçada, que os nativos americanos eles têm maior prevalência de depressão, os asiáticos têm menos, né? E aqui é muito parecido, e os latinos e negros têm até menos que os brancos, de maneira geral lá. Mulheres é um fator de risco maior. De ser mulher é um fator de risco para depressão, tá? Quantos por cento maior? Mais ou menos uns 20, 30% de maior risco de ter depressão. A prevalência ao longo da vida é maior em mulheres, a prevalência ao longo da vida é menor em homens, e isso vem se mostrando consistente. Então, fatores que não são mutáveis, que não dependem do ambiente, trauma na infância, histórico familiar de depressão, sexo feminino, morte do cônjuge, doenças crônicas, comorbidades,
E fator dinâmico é se você está usando ou não substâncias, como é que está teu sono, se tu está com baixo nível de testosterona eventualmente, ou TSH, ou alguma outras coisas. Se você está estressado, tem sono no trabalho, tem um luto que aconteceu agora, está sofrendo bullying, está no processo de transição de gênero, se você está sedentário, que são coisas potencialmente modificáveis. Assim. O diagnóstico de depressão, isso aqui são os critérios do DSM, tá? Tem que ter 5 desses sintomas, sendo pelo menos 2 deles humor deprimido e anedonia. Se não tiver um desses 2, pode ser qualquer outra coisa, mas não vai ser depressão. E tem que estar por pelo menos 2 semanas. É um ponto de corte para evitar que seja, por exemplo, para confundir com luto agudo, né? Que perdeu algum familiar, algo importante, que tu vai ter sintoma deprimido, coisas ruins acontecem, tu vai estar muito mal e, eventualmente, se tu permanecer assim por mais de 2 semanas, já fecharia diagnóstico para depressão e já abriria a possibilidade de tu pensar em tratamento. Perdeu a mãe, o filho e ainda está muito desanimado, não consegue fazer as coisas, pode estar evoluindo para depressão. Então, essas 2 semanas são um corte muito importante nesse sentido, tá? Causa sofrimento e prejuízo clinicamente significativo em áreas sociais, ocupacionais e área importante do funcionamento, meio que praticamente englobando todos os aspectos da vida. Sintomas não são causados por uso de substâncias, não é explicado por a apresentação não é explicada por um transtorno psicótico ou transtorno de humor bipolar, né? Que nem aqui está dizendo, psicose e bipolar. Então, não sendo bipolar, não sendo e não tendo o quadro explicado num contexto de transtorno psicótico e o esquizofrênico ele pode ter depressão, tá? Isso é claro. Mas, tipo, naquele contexto de ele estar pensando em se matar por alguma outra coisa, se os sintomas o embotamento, alguma coisa nesse sentido, que ele está querendo dizer. Os sintomas centrais são humor deprimido, que é o aumento dos sintomas negativos. Tem gente que vai ter uma insensibilidade emocional, mas é bem menos comum. No geral, ele vai sentir emoções negativas muito mais intensas, tristeza, raiva, ansiedade. Anedonia, esse aqui é provavelmente o chave da depressão de maneira geral, que você vai ter uma percepção mais negativa da realidade. Você vai perder o interesse, vai diminuir o prazer nas coisas e as coisas, junto com o humor deprimido, as coisas vão gritar mais, as coisas negativas e as coisas positivas vão sumir. Então, tu vai viver menos as coisas positivas e tu vai viver bem mais as coisas negativas. E tu vai ter uma diminuição de energia, de enfrentar a inércia. Eu brinco que é aquele domingo, sofá, que tu se estica para pegar o controle de um jeito bem atrapalhado, assim, pega e troca o canal, sendo que era só levantar e pegar o controle. Tu complica coisas simples. Tudo fica bem mais complicado, assim. Então, sair de casa é complicada, ir no banheiro é complicado, tomar banho é complicado. Então, as atividades do dia a dia são muito mais custosas de fazer. Tu vai diminuir a motivação e a energia para fazer essas coisas. Então, vai aumentar a raiva, vai aumentar a ansiedade, o aumento das emoções negativas que nem eu tinha falado. Tem os sintomas físicos que vai ter diminuição do sono, insônia que tem acontecido com maior frequência. Mudança de apetite vai da tua relação emocional com a comida. No geral, quando você está deprimido, você tem uma perda de peso. E quando tu melhora os sintomas depressivos, tu tem um reganho do peso, tá? A fadiga, que vem junto com a avolia, também a sensação de cansaço e apatia. A agitação psicomotora é meio que pode ter, mas é incomum. Tem muito mais o retardamento, que tu tem uma diminuição, uma desaceleração. Então, os movimentos, meio que a tua agilidade, de maneira geral, vai um pouco mais lenta. Mas essa agitação vai acontecer mais nos pacientes ansiosos, assim. Eles mentalmente eles vão estar acelerados, mas fisicamente eles não vão estar.
Disfunção na depressão em termos cognitivos, vai ter diminuição da atenção, memória, função executiva, velocidade de processamento e vai atrapalhar funcionamento produtivo. Além das outras coisas, vai atrapalhar a produção claramente. Independente do nível de depressão, vai ter uma diminuição da produtividade. Se você tem menos recursos de produtividade, listas e outras coisas que compensem mais ou menos a tua produtividade, que é essa questão do nível educacional, talvez isso faz com que pacientes mais velhos, tu vai ter esse impacto mais significativamente, né? Por isso que a pseudodemência acaba acontecendo em algum grau nesse sentido. Características psicóticas, que seria outro dos marcadores de depressão, acontecem em 15 a 20%. Geralmente o que acontece mais são delírios ou alucinações, tá? Delírios geralmente de culpa, de ruína, de nada vai dar certo. Esses de nihilista e persecutórios, eles são mais raros, tá? O que mais acontece é as alucinações e algumas crenças fixas pode acontecer, mas é mais incomum. É importante caracterizar psicótico porque, em tese, eles têm maior gravidade, de maneira geral, maior comprometimento, vai ter maior risco, maior cronicidade e geralmente você vai precisar combinar com o antipsicótico na parte farmacológica. Quando se melhora a depressão, some os sintomas psicóticos, ao contrário da esquizofrenia. Só para deixar claro. Aí vem alterações de maneira de pensar, de maneira de ver a realidade. Né? Tu vai se sentir pior, tu vai ter a autoestima e tu vai agravar a tua funcionalidade de maneira mais intensa. Vai ter muito comum falar de ser um trabalhador ruim, tu vai ver que as pessoas não estão criticando ele, mas ele se vê de uma maneira ruim, um fracasso nas escolhas de decisões, e certa indecisão e certa identificação também vai acontecer, que vai ter uma dificuldade na tomada de decisões, assim. Vai ter de ter clareza no que vai decidir. Esse é isso aqui, isolar que a crença pessoal, pior, essa visão mais negativa de si, viés negativo do mundo, escolhas, trabalho, relacionamento, experiências, um mundo ao redor, um mundo ruim. Geralmente quando você vive num mundo ruim, sendo uma pessoa ruim por várias semanas e meses, você começa a perder a esperança de que as coisas melhorem. E daí, com a desesperança, você começa a ter ideação suicida. Geralmente tu começa com questionamentos de propósito de vida, procurar sentido, propósito. Aqui começa uma busca religiosa, eventualmente busca soluções maiores, viajar, fazer alguma coisa, mudar de carreira, começa a ter alguns pensamentos nesse sentido. Ideação suicida passiva, dormir não acordar mais, como diria lá no interior, sair e nunca mais voltar, vender tudo e ir embora. Ideação suicida ativa quando tu já começa a planejar e buscar. Né? Buscar ativamente, se atirar na frente do trem, pular de prédio, tiro, veneno, remédio, tentou, né? Forca. Se você tentou, você fez uma tentativa, e se você planejou, também entra na ideação ativa que você está buscando. Quem tem depressão tem 27 vezes mais risco de suicídio, 15% acaba acontecendo suicídio, e de 50% a 70% das tentativas de suicídio são relacionadas à depressão. Então, mais da metade das tentativas de suicídio é no contexto depressivo. Os principais fatores de risco para tentativa de suicídio tentativas anteriores, comorbidades com uso de substância, transtorno ansioso, aumento de um transtorno de personalidade associado e presença de desesperança. Geralmente são essas coisas que a gente está vendo. Tipo, transtorno ansioso tem uma questão com a síndrome de pânico, que é bastante acentua bastante ideação suicida, mas o que mais isso aqui é perguntinha de prova até. Histórico de tentativas anteriores é o principal fator de risco para tentativa de suicídio.
Então, só aquilo que eu falei, ideação passiva são pensamentos ocasionais, saem, tipo, quando começa a vir de maneira frequente, pensamentos de morrer e daí tu fica numa luta, planejar e tentar. Pensando em gravidade de sintomas, se divide, isso geralmente é feito por escalas, né, que deixam mais clara essa situação. Depressão severa ou grave, depressão moderada, depressão leve e sintomas residuais ou subsindrômicos, né. Esses geralmente são os... Quando a gente gradua a depressão, a gente mais ou menos gradua nesse sentido. Então, só para curiosidades, assim, aquilo que eu falei no começo, vai ter diminuição de produtividade, vai ter prejuízo. Estima que depressão seja responsável por 200 milhões de dias de trabalho perdidos anualmente, isolamento social, conflitos interpessoais, diminuição da intimidade, que vai ser difícil tu compartilhar algumas emoções, e até eu acho que as pessoas as pessoas querem ajudar bastante e tu acaba sendo julgado de alguma forma. Nesse contexto, autocuidado vai estar negligenciado, tu vai ter diminuimento da qualidade de vida, vai ter impacto global, assim, a depressão. Pode acontecer várias vezes, episódio único pode acontecer em 30 e 35% das pessoas, mas a maioria deles vai ter pelo menos mais. E quanto maior a quantidade de episódios, maior a chance de ter recorrência. E eventualmente, se você tem várias recorrências, você vai pensar se você não precisa tomar remédio por mais tempo. Fazer tratamento mais longo. Cronicidade, se acaba tendo pacientes crônicos, que são 15 a 20%, que são sintomas presentes continuamente por mais de 2 anos. Isso não quer dizer que não vão tratar, que não melhora, mas já começa a ser um pouco mais improvável de não melhorar. E a variação de intensidade, tu pode flutuar ao longo do tratamento de graves e leves, enfim, só para ver um outro jeito de analisar a depressão. Aqui tem uns dados interessantes que eles são pouco intuitivos, tá? Mas são bastante curiosos e isso dá insights interessantes sobre a doença. Aqui mostra que quanto maior o tempo, as primeiras semanas geralmente tem grande impacto. Se tu começa a fazer tratamento, ele responde, a maioria das pessoas vão responder no começo. E quanto mais tempo vai passando, essa curva vai dando uma diminuída, vai fazendo um platô. Ele não fica reto, mas ele vai diminuindo. Então, a curva... E na média, a maioria das pessoas melhoram, conseguem demonstrar uma melhora significativa em 20 semanas. Então tem bom tempinho e na vida prática eles marcam uma consulta e vão embora. Assim, é uma coisa meio bizarra. Eu tento psicoeducar em sentido tipo depressão grave, tem que voltar, né, tem que fazer direitinho, mas enfim. Então, isso aqui é muito mais para entender prevenção, tá? Quanto mais longo o episódio, mais difícil dele melhorar. Aumenta a chance de tu ter que precisar mais remédios ou vai demorar mais para demorar. Se os sintomas são severos, vai aumentar o risco a dificuldade para melhorar. Se tem comorbidades, vai ser mais difícil melhorar. História de trauma, mais difícil melhorar. Falta de suporte social, mais difícil melhorar. Dificuldades para acessar tratamento, manter tratamento, dinheiro, essas coisas, mais difícil de melhorar. Se tem uma coisa dessas aqui que talvez seja a coisa que mais grita, é você identificar precocemente a depressão e os fatores de risco. Né? Por exemplo, se tu começa a ter alguns sintomas leves e tu está aumentando, tu já tem que direcionar de maneira melhor, começar o tratamento de maneira mais incisiva e iniciar o tratamento bem mais cedo do que deveria. Isso aqui precisaria uma educação cultural de a gente não se ver tão ruim a parte depressiva, entende? E tentar diminuir e tentar buscar o tratamento de maneira ativa, não aceitar sintomas. A gente tem que diminuir
a chance de ter um atraso na recuperação e até uma chance de virar crônico. Então, aqui a chance de recorrência ao longo dos anos. Se passa aqui mais ou menos uns 15 anos, vai ter mais ou menos 40% de recorrência. Se tu passou uns 3, 4, 5 anos, vai ter mais ou menos uns 15%, e aqui uns 10 anos vai ter mais ou menos uns 22%. Ela vai aumentando a chance aumenta a chance ao longo do tempo de você ter recorrência, quanto mais tempo você passou do período, mas ela não vai aumentando exponencialmente. Ela vai aumentando, mas não vai ser infinito, né? Tu chega ali mais ou menos uns 20, 25 anos, vai chegando no platô ali perto dos 45. Como funciona a recuperação na depressão, tá? Primeiro, você tem que vai alcançar a remissão dos sintomas depressivos, tá? Isso geralmente 2, 3, 4, 5 meses para chegar lá. Depois disso, se tu chegar na remissão, tu vai atacar alguns sintomas residuais. Tem gente que vai ter insônia, vai ter um pouco de fadiga, dificuldade de concentração. E depois vem a questão da recuperação funcional. Tu demora um tempo até tu conseguir voltar a ter o funcionamento anterior, mesmo zerado a depressão. Às vezes meses, tá? Aqui, ó. Estudos mostram que aproximadamente 20 a 30% apresentam uma defasagem entre a recuperação sindrômica e funcional. Então, 20 a 30% vai ter essa dificuldade de chegar a ter a recuperação funcional, mesmo com melhora do humor e dos sintomas depressivos. Então, a recuperação não é necessariamente um processo linear, e às vezes dá uma melhora assim, dá uma nivelada, depois dá uma melhora. Então, o que seria uma recuperação completa? Estabilidade emocional, resiliência frente a estressores, funcionamento cognitivo retomando o funcionamento anterior, otimizado, né? Pleno, quem tem funcionamento cognitivo pleno vai saber. Reengajamento pleno em projetos de vida, pleno de canal. Redução significativa de riscos de recaídas no sentido de novos episódios de recorrência, né? De depressão. E qualidade de vida comparável superior ao período pré-depressão. Esse é o foco principal. Esse é o alvo total. E geralmente as pessoas ficam aqui. É importante a gente reforçar que o acompanhamento tem que ser um pouco mais longo, de maneira geral. Mas, enfim. O atraso na recuperação funcional, né? 30% a 50% acontece isso. Varia significativamente entre os indivíduos. Os déficits cognitivos secundários à depressão, uma fadiga, uma anedonia residual e problemas de regulação, isso faz com que quem tem esse atraso a gente deveria monitorar para ver se não vai ter uma recorrência. Falando sobre depressão e demência, mostra que quem tem depressão tem 2 vezes mais risco de desenvolver demência na idade avançada. Tem o quadro da pseudodemência, que é uma demência num idoso que parece uma demência, mas é um estado de diminuição cognitiva transitário secundário, um quadro depressivo. E quem tem depressão e quem já teve, tanto no quadro idoso quanto antes, vai aumentar o risco de ter demência. Aí tem algumas questões biológicas que aumentam a probabilidade de depressão, mas se tem essa correlação direta com a demência. Genética, comorbidades, ambiente, adesão ao tratamento, isso influencia de maneira direta se tu vai evoluir bem ou mal a depressão. Então, comorbidades comuns, ansiedade talvez seja maior, 60% dos pacientes depressivos têm sintomas ansiosos e ansiedade, então cada vez essa correlação vai ser mais comum. 30% dos pacientes deprimidos têm transtorno de uso por substância. Vale ressaltar que álcool e cigarro é um uso de substância. Não necessariamente eles fazem carreirinha de pó todo final de semana, né? Não é isso que quer dizer, mas que apresenta padrão de abuso de alguma substância nesse sentido. Transtorno de sono, no mais de 80% vai ter isso associado.
Doenças crônicas, principalmente em idosos, é um negócio que começa a aumentar bastante, problema cardíaco, diabetes. E quem tem doenças crônicas tem mais probabilidade de ter depressão. Transtornos alimentares, quem tem anorexia e bulimia geralmente tem depressão comórbida. Melhorando a depressão, melhora bastante o tratamento da anorexia e da bulimia. Dor crônica, aqueles pacientes que têm dor crônica vai ter um aumento significativo de depressão em torno de 65% dos pacientes que têm uma dor crônica significativa vai ter um quadro de depressão associado. Então é bem importante a correlação com a dor. Acompanhar pacientes que foram expostos a traumas, passando por dificuldades para tentar alguma tarefa que ajude, tipo, aí vem as intervenções, que é treinamento de habilidade de resiliência, manejo de estresse, questões de educação de controle emocional, pode diminuir em 25% a incidência de depressão, então tem muitas habilidades individuais que tu consegue lidar melhor com as emoções. Promoção de saúde, hábitos saudáveis, sono regular, conexão social, gestão emocional, isso tudo num mundo muito ideal, assim, mas tem algumas coisinhas mínimas que sempre vai ajudar, assim, como lidar com raiva, tristeza, dormir bem, exercício, um grupo de exercício e redução do estigma, porque se você reduz o estigma, se você entende que todo mundo pode ficar deprimido algum dia, que isso não significa você ser uma pessoa melhor ou pior do que ninguém, faz com que as pessoas consigam buscar o tratamento e não só isso, busquem antes, que daí diminui toda uma cadeia de prejuízo e de aumento de gravidade, inclusive, dos sintomas depressivos. Tem algumas questões que estão de pesquisa que estão seguindo aí na depressão para tentar direcionar qual remédio, com os biomarcadores, microbioma intestinal e processos inflamatórios bem generalizados com características de depressão. É meio que isso que está acontecendo na depressão em termos de possíveis diferenças, mas nada muito... Deixa eu ver, 8 anos até agora, acho que não teve nada de muito novo na depressão de maneira geral. Estão ainda esperando a grande revolução. E essa é a primeira parte, tá? Vamos ver como é que fica. Se ficar ruim, ficou ruim, tá? Beleza? Então tá. Tchau, gente.